Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Letícia Lemos, sou coordenadora de marketing da Concege. E eu sou Luiz Leiros, diretor de demandas da Concege. E hoje no nosso podcast a gente tem o pessoal aqui da Forpump. Fala pessoal, meu nome é Aldo Ramalho, sou CEO da Forpump. Suplementos até um pouco estranho, porque a gente também tem um podcast. Eu já ia falar que eu era hoster do podcast. Estou como convidado. Bom, e eu não vou falar que eu sou o co-host desse podcast, porque hoje estamos aqui como convidados. Me chamo Vitor, sou sócio-diretor de marketing dessa empresa maravilhosa. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem contar um pouquinho da trajetória profissional de vocês até aqui? Com certeza. Vamos lá. Vai tu. Porque a Forpump iniciou só comigo, não com os meninos também. Então, eu iniciei a Forpump com 15 anos de idade, ainda na escola. Então, comecei de forma totalmente informal, comprando suplementos e vendendo. Eu importava os suplementos e naquela época o mercado era muito vantajoso para o mercado de suplementação importado. Então, eu comprava, revendia para a escola, para os amigos, e com o tempo eu fui ganhando fama de tipo, tá vendendo suplemento, e ao mesmo tempo eu comecei a academia. Então fui conseguindo melhorar meu físico, passando autoridade, vendendo suplementos, e com isso devagarinho a Forpump, que não era Forpump, foi crescendo. Com cerca de 1 ou 2 anos eu criei um Instagram, já nesse modelo loja virtual, e-commerce, para começar a divulgar um pouco mais. Criei a logo da Forpump, não como ela é hoje, mas tipo já tentando institucionalizar a empresa, mais uma vez, totalmente de forma informal, sem nenhum apoio jurídico, nem nada, nem contrato social, nem CNPJ, não tinha nada. Totalmente informal. A Forpump veio assim institucionalizar final de 2020, quando a gente criou um MEI primeiro um MEI, só que isso aí pode ser até um assunto da primeira questão. A gente tinha um MEI com 3 pessoas participando da sociedade. Só que interessante. Bastante interessante. E depois disso, a gente migrou para um ME depois de 6 a 8 meses do MEI. Que foi quando a gente abriu a loja física, teve toda uma mudança de e-commerce para a loja física, o faturamento aumentou drasticamente e a gente viu que o MEI não daria conta. Então a gente abriu um ME e já totalmente organizada, com o quadro societário, tudo certinho, porque antes era tudo desorganizado. E a partir disso, a gente foi crescendo e hoje posso dizer com certeza que a gente é o maior e-commerce do estado, um dos maiores do Nordeste, e se não, já é a maior loja física do estado. E é um negócio assim que é único nosso. Nós somos os únicos brutalmente honestos do nosso mercado. No nosso mercado tem muita gente que empurra suplementos, promete que o suplemento vai fazer mágica. O que acontece com o cliente final? Acredita, compra aquela ideia, usa o suplemento, não tem o resultado que obteve e se frustra com o produto, imagina que a vida não é para ele alcançar uma vida mais saudável, com a estética que ele gostaria, por exemplo. E, bom, a gente deixa claro que não existe mágica. Acho que esse é o principal diferencial da gente. Sim, a gente tem. O pessoal conhece a gente pelo marketing. Então, nosso marketing é muito forte no Instagram, é muito forte, podcast, enfim. E essa questão, a gente é brutalmente honesto. Se você for entrar na nossa loja, diferente de qualquer outra loja, você primeiro vai receber uma consultoria gratuita e especializada. Então, o nosso time comercial está treinado para você chegou, perguntar seu nome, qual é o seu objetivo, e a partir disso, se você tem acompanhamento ou não. Porque antes de você comprar um suplemento, seria interessante e o ideal é que você tenha acompanhamento de um nutricionista, um educador físico, porventura se você tiver alguma doença, algum médico. Então a gente faz toda essa triagem. Caso seja uma pessoa leiga, tudo bem, nossa equipe ainda está treinada para ensinar vocês. De toda forma, a gente faz esse processo inicial para conseguir indicar o suplemento ideal para a pessoa ideal e não simplesmente, como o Vitor falou, empurrar o suplemento para você. E respondendo a pergunta de vocês, falando um pouquinho da minha trajetória, antes de me tornar sócio desse frango, né? Meu braço tá maior que o teu, viu? Eu, em 2020, na pandemia, eu era um boy, assim, fazia nada da minha vida e, pô, tava fazendo engenharia de produção e tal, mas tava parado, né? E eu cansei de fazer nada. E aí eu comecei a empreender, tipo, eu descobri pela internet, com vídeos de outras pessoas, com empreendedorismo, e eu achei aquilo fantástico e comecei a aplicar na minha vida. Achei que ia ser tudo muito lindo, maravilhoso e, bom, descobri que não é bem assim.
Entre altos e baixos, criei uma agência de marketing, fazia marketing digital, propaganda, anúncios patrocinados, gestão de mídia social. E, bom, ao mesmo tempo eu virei sócio dele porque eu queria aprender, eu queria estar com pessoas melhores que eu. Hoje eu estou nesse ambiente, eu trabalho com pessoas melhores que eu. E Aldo tinha duas coisas que eu não tinha, disciplina e constância. Eu decidi me tornar sócio dele. Eu acreditava nele, não na ideia da Forpump. E aí eu fui me engajando cada vez mais, comprei com ele a ideia da Forpump, fiz com que fosse a nossa ideia e hoje eu sou sócio diretor de marketing de algo que é meu sonho. Então foi assim que eu cheguei até aqui também. E por curiosidade, Vitor trabalhava com marketing antes e eu sempre tive a Forpump, só que nesse meio termo eu também trabalhei com gestão de mídias pagas. Então eu já prestei serviço de mídias pagas, por exemplo, a Conjol, para Caio Fernandes, Sacolão, grandes empresas do estado. Então a gente tem enraizado essa vertente de marketing dentro da gente e a gente repassou e aplica tudo isso na Forpump também. A de marketing sua foi autônoma? Autônoma. Autônoma, show de A bola. minha, eu tinha CNPJ, era ME, mas tinha sócio, mas eu decidi descontinuar, a gente não estava muito engajado com o projeto. Eu olhei para ele e falei, vamos encerrar? Falei, vamos. Encerramos o negócio e hoje estou full time na Forpump. Show de bola. E aí vocês já contaram um pouquinho a história de vocês, mas aí eu queria saber, né? Aldo começou bem cedo, Vitor começou cedo também, considerado assim, bem jovem. E aí eu queria saber, tanto numa cidade como Natal, que é uma cidade por um público assim que trabalha mais no servidor público mesmo, ou seja, fazer concurso para ganhar, não tem assim um mercado realmente de empresas grandes, por exemplo, só SAs, é mais LTDA, então a gente vê um mercado totalmente voltado para o servidorismo público mesmo. Eu queria saber qual foi os principais desafios que vocês tiveram, principalmente começando muito cedo, né? E também o que realmente levou a continuar e não seguir, vamos dizer, o caminho padrão que a gente tem principalmente aqui no mercado de Natal. Essa é uma excelente pergunta. Muito boa, né? Primeiro que para a gente ter começado a empreender muito cedo, a gente já foge do padrão. Então a gente quer mudar a realidade do estado, tanto a nível de saúde quanto a nível de empreendedorismo. Claro que nesse processo a gente enfrentou altos e baixos. Inclusive teve um dos primeiros podcasts lá no nosso Pumpcast. Inclusive, se você está assistindo aqui, também convidamos você para assistir o nosso Pumpcast. Eu comparei a Forpump com uma vaquinha. Que no início eu tirava muito leite da vaquinha, muito leite até que eu matei a vaquinha. A Forpump já quebrou. E depois eu fui aprender a empreender de forma correta. Tive a mentalidade que eu não posso tirar da empresa. Tem que deixar ela crescer por si só para depois colher o fruto. Então, a Forpump vai ser a aposentadoria da gente muito, muito com certeza. E agora, nem tu tira nada da Forpump. Então, acredito que literalmente não tem Prolabore. Zero. E a Forpump já está faturando, em média, 6 dígitos por mês. A gente não tira Prolabore. Só reinvestindo na empresa, principalmente na área de marketing. Eu acredito que um principal desafio foi ter a maturidade empreendedora muito jovem. Então, faz parte aprender com os erros. Eu, como comecei muito cedo com 15, eu vi a Forpump crescer, fiz a Forpump decair por mais escolhas e fiz novamente a Forpump crescer, com o apoio de outras pessoas para me ajudarem nesse processo. Então, eu acredito que se eu tivesse mais conhecimento na época, de ter me maturizado e aprendido um pouco mais sobre processos, sobre empreendedorismo, a Forpump já seria muito maior do que ela é hoje. No meu caso, eu tenho 2 pais, eu acho que talvez venha daí, que eu vou comentar com vocês agora. Tenho 2 pais que são médicos, e por padrão o trabalho que eles fazem é literalmente salvar vidas. E eu costumo dizer que não existe nada mais valioso para a sociedade do que o que eles fazem. Literalmente salvam vidas. E talvez por ter 2 pais médicos em casa, eu sempre tive a vontade de mudar o mundo. Tipo assim, é muito bonito, né? Eu quero mudar o mundo, eu quero o Brasil e tal, mas o que acontece? Eu não gosto do mundo que eu observo. Então, como qualquer pessoa, eu tenho sempre duas opções. Reclamar da realidade que eu observo ou tentar fazer alguma coisa para mudar ela. E quando eu fui estudar as pessoas que de fato geraram transformações, alteração de realidade, foram pessoas
que não estavam, por exemplo, fazendo concurso, que não fizeram concurso. Foram pessoas como, por exemplo, Steve Jobs, mudou a humanidade para sempre. A gente está falando de Leonardo da Vinci, começou sozinho em casa. Pessoas que alteraram a realidade, elas não começaram dentro do governo. Então, eu olhei para aquilo e falei, tá, pelo passado, que o passado me mostra, esse aqui não é um caminho. Então, eu tenho que decidir outro. Então, decidi fazer assim como os meus pais fizeram. Iniciativa privada. E os principais desafios que eu enxerguei foram justamente esses. Tipo assim, Aldo botou aqui, pô, já errei tanto. Ele já quebrou a Forpump. Eu cheguei a quebrar o outro negócio. E os principais desafios foram ter a resiliência de poder errar e seguir em frente. Porque, por exemplo, eu comentei aqui no início que eu já tive altos e baixos, né? E numa dessas eu tive altos muito fortes e baixos onde eu não conseguia me recuperar. Ficava, tipo, 3 meses, 4 meses inerte ali. Não conseguia fazer nada, tipo, sair da cama, frustrado com a minha própria vida, ansioso e tal. E saber sair dessa situação foi um dos principais desafios. Saber lidar com o fracasso. Faz parte do processo. Entender o processo de fato, acho que foi o maior desafio. Que hoje eu entendo. E eu esqueci de comentar como eu iniciei, né? Que eu tô meio sequelado, que eu tô sem comer direito. Estou em preparação, dieta baixo carbo, etc. Eu comecei pela pura necessidade de ter dinheiro. Eu queria melhorar meu físico e eu vi que a suplementação era um meio de eu melhorar e potencializar meus resultados. Só que eu não tinha dinheiro para bancar a minha suplementação. Então eu vi na necessidade um negócio. Então, ao mesmo tempo que eu teria a suplementação a preço mais baixo para mim, eu teria um modelo de empreender, vender esse produto. Então, na época, era basicamente o seguinte: eu pegava um pote de pré-treino, vendia esse pote de pré-treino. Eu comprava por X, vendia por 3X. Então, na minha lógica, eu tirava um X para o custo, um X para mim e tinha um X de lucro. Essa era a minha realidade na época. Aí, eu via essa necessidade de ter para mim os suplementos, por isso que eu acabei iniciando. Show. E vocês falaram muito sobre desafios que vocês enfrentaram nessa trajetória profissional, mas mais especificamente no mercado da suplementação. E, assim, vocês tiveram alguma estratégia ou estratégias para conseguir ir superando esses desafios aos poucos? Tem que ter estratégia. Por exemplo, estando em Natal, a gente paga muito em ICMS. E sempre, isso é um negócio que me deixa assim, transtornado, porque a gente tem, vocês perguntaram, vocês têm mais algum sócio? Temos, o Estado. Que assim, sempre dá uma fatia pra ele. Só que o engraçado é que, tipo assim, que na verdade é triste, né? Não retorna nada. Tipo, muito do que a gente ganha vai pro Estado e não retorna nem pra gente, nem pra qualquer outra pessoa que não pra pessoas egoístas. E isso me deixa transtornado, na verdade. Empresas em São Paulo, que fazem o que a gente faz, por exemplo, as maiores fábricas, elas estão em São Paulo, no nosso mercado. Então, se você faz um pedido em São Paulo e recebe na sua loja em São Paulo, você não paga o ICMS que a gente paga aqui de 13%, por exemplo. Porque não tem o imposto sobre a trânsito de mercadorias entre estado. Exatamente. Então, está em Natal é um prejuízo enorme e a gente precisa de estratégias, não só de estratégias bem definidas, mas muita disciplina para cumprir a estratégia para poder competir com esse mercado. Porque você pensa comigo, o mercado online, ele envia para todo o Brasil. Então, teoricamente, todo mundo é igual. Só que a empresa de São Paulo, ela tem esse favorecimento porque ela não pega com ICMS. Muitas vezes, até as empresas fazem um preço mais barato porque não tem um custo de entrega. Só que ele está competindo igual para a gente no Marketplace, por exemplo. Então, tanto faz para um cara de Natal comprar com a gente ou com um cara de São Paulo. Ele vai comprar com o de São Paulo porque ele está baixando muito o preço dele porque ele tem menos custos. Então, essa é uma estratégia que a gente teve que se adaptar. Hoje a gente faz um modelo de triangulação de nota para evitar certos impostos e ICMS. E acredito que também de estratégia que a gente adotou no meio da suplementação é se diferenciar do mercado. Se o mercado hoje está acostumado com desinformação, com pessoas que ficam incontentes após comprar um suplemento, de pessoas que não têm um acompanhamento, a gente vai mudar isso. Então a gente faz totalmente o contrário. A gente vai para uma linha de raciocínio que tipo, vamos primeiro educar a pessoa para ela entender o que é suplemento, comprar o que é necessário e depois receber um acompanhamento em relação a isso. Todo mundo que compra na loja hoje e quer, claro, faz um cadastro de pós-venda. Então, nosso time comercial vai acompanhar ele por 7, 14
e 31 dias, perguntando o que ele achou, se ele tem alguma dúvida e se a gente pode melhorar em algo. Nesse processo, a gente consegue aumentar o nosso LTV, o cliente se fixa a gente, porque tem um apoio que muitas vezes não tem, e a gente combate a desinformação, que é o nosso objetivo aqui no estado. E tipo assim, o combate à desinformação, ele entra não só para buscar a diferenciação, mas foi algo que funcionou pra gente também, e que a gente sabe que funciona. Antes eu tinha uma vida muito ruim, péssima na verdade, e o que me salvou foi o conhecimento para ter a saúde que eu queria, a qualidade de vida que eu queria para mim mesmo, e eu sei que funcionou para mim, eu sei que funciona para outras pessoas, e é por isso que a gente divulga tanto conhecimento. E nessa de que Aldo falou, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que vão lá e compram, tem muitas pessoas que vão lá, são educadas e não compram. Faz parte. E faz parte, porque, por exemplo, o cara quer, vamos supor que o cara chega lá, isso acontece muitas vezes, o cara chega lá, quer algo para emagrecer, acha que nossos produtos fazem mágica, algo que a gente deixa claro que não faz. E chega lá, eu quero algo para emagrecer. Beleza. Qual é o teu objetivo? Quero emagrecer e tal, perder gordura. Beleza. Como é que tá seu acompanhamento nutricional? Não tenho. Faço dieta não gosto não. Beleza. Como é que tá sua rotina de treinos? Eu vou uma vez ou outra pra academia. Então, olha só. Tem uma triste notícia para você. Isso, o que tem aqui é responsável por mais ou menos 5% dos resultados que você vai ter. Os outros 95% é a tua parte. Se tu não fizer, tu vai estar jogando dinheiro no lixo. Legal. Aí a pessoa escolhe. Ou ela aceita, estou satisfeito com esses 5% a mais, vale a pena meu dinheiro nisso. Ou, nossa, é só 5%, vou fazer a base para depois buscar a cereja do bolo. Ou simplesmente tipo, não confio em vocês, isso aqui eu quero só uma pílula mágica, vou procurar em outro canto. Então ela quer ser enganada. Então ela vai ser enganada em outro lugar, porque aqui não vai acontecer. Isso. Até entrando nesse tópico, né? Eu tenho experiência com suplemento desde pequeno porque eu fazia natação de alto rendimento mesmo. Então, desde os 12 anos de idade, eu já utilizava suplemento mesmo. E nessa parte que vocês falam mesmo, realmente não faz mágica, porque eu utilizava o suplemento, conseguia o rendimento, mas eu não conseguia ganhar massa de jeito nenhum. O motivo é porque eu descobri depois que eu sou diabético e exatamente o suplemento não estava compatível ali com a minha realidade. Então, só depois que eu fui descobrir e ajeitar toda a dieta e meu treino é que foi dar certo e dar andamento por aí. Você se lembra qual suplemento você usou? Eu não lembro, era bem novo assim, então só ia, tipo, o nutricionista falava, tipo, use tal isso. coisa. E aí eu seguia lá direitinho. Legal. E aí, voltando um pouco sobre o nosso assunto, né, toda a questão de esporte de alto rendimento, não dá tanto retorno, mas o que eu queria saber mesmo era a relação de vocês com seus fornecedores. Como é que começou, como é que foi sair dessa informalidade até a forma que vocês atuam hoje em dia. Como foi também o desenvolvimento jurídico, se vocês tiveram algum auxílio ou não. Com certeza. Vamos lá. O primeiro passo, quando a gente estava no meio informal, no caso só eu, era bem informal literalmente. A gente comprava por PF e revendia. No caso também não emitia nota fiscal, era realmente um comércio bem informal. Era literalmente com distribuidoras. Isso, né? com distribuidoras. Não chegava a comprar com a fábrica. A partir do momento que a gente resolveu institucionalizar a empresa, a gente precisa de um CNPJ para poder comprar direto com a fábrica. Isso é necessário. Então a gente abriu primeiro o CNPJ, o MEI, e começou a comprar de algumas fábricas em pequena quantidade. E isso é muito engraçado e muito legal, porque a fábrica ela tem que acreditar em você para lhe dar crédito. E como a gente já vinha fazendo um trabalho diferenciado no mercado, algumas empresas já olharam pra gente tipo, já vou lhe dar um crédito de 20 mil reais. Nenhuma empresa faz isso para você jogar no boleto de prazo para 120 dias, que é arriscado. Então a gente teve empresas que confiaram no nosso trabalho, como por exemplo a Body Action, que sempre confiou na gente, e a gente conseguiu galgar espaço com esses primeiros contatos na indústria. É legal falar que, assim, um mundo se abriu pra gente depois que a gente virou loja física, né? Isso. Que antes como e-commerce... então vai lá. Isso tudo como e-commerce. A partir do momento que a gente entrou como loja física, parece que, assim... O e-commerce hoje é muito forte. Só que o nosso estado ainda não abriu os olhos que, tipo, e-commerce é o futuro. Então, tipo... O presente, né? Realidade. Não valorizavam e-commerce. Muitas indústrias chegavam pra gente, tipo, vocês têm loja física? Falou, não, a gente tem só um e-commerce. É o maior do estado. Que já era o maior do estado porque não tinha outro e-commerce. Aí falaram, não, a gente não libera crédito e não vende pra quem é e-commerce, não. Desculpa. A gente recebeu muito não.
Algumas empresas acreditaram, claro. Mas a partir do momento que a gente teve a loja física, tipo, todas as empresas querem que a gente venda os produtos deles, tal, tipo, fazem visitações, etc. Então, ainda há um certo preconceito em relação ao e-commerce, pelo menos no nosso estado, loja física, em relação a distribuidor, fornecedor. Depois que a gente fez a migrância da loja física para um ME, tudo ficou um pouco mais fácil, porque a gente teve um histórico de crédito. Então a gente hoje consegue comprar de qualquer fábrica com um crédito interessante, jogando sempre para o prazo. Nosso modelo de negócio a gente pega da fábrica, joga para prazo, roda a mercadoria e vai pagando os boletos. Mais ou menos isso. Show, perfeito. E aí, dentro disso tudo, como foi o estabelecimento do e-commerce? Vocês já usaram alguma plataforma pronta ou vocês... Já utilizaram plataforma pronta. E aí, como foi essa questão de entrada dos clientes? Como é que vocês tratavam pelo e-commerce? Se tinha alguma noção já sobre tratamento de dados naquela época ou ainda não? Uma boa pergunta. Agora que eu sei que eu respondi só metade da pergunta, né? Que é a primeira. Tá. Pode repetir, tá? Que o homem tá comendo pouco. Vamos lá, por partes. Okay. Sobre o e-commerce. A gente começou com uma plataforma que era... Não lembro o nome, era bem ruim. E depois a gente... Não. Pronto, ele tinha um catálogo online, certo? Que funcionava como e-commerce. Depois foi para uma plataforma bem básica, tipo um Shopify da vida. E hoje a gente tá com a Tray, que é tipo um dos melhores e-commerces a nível nacional. De início a gente não tinha essa lei de tratativa de dados. E a gente foi começar mesmo a ter essa tratativa quando a gente migrou para a Tray. Então hoje a gente toma todo esse cuidado com a proteção do dado do cliente. Até porque a gente trabalha com marca digital, com mídias, tráfego pago. Então a gente precisa desses dados. Só que a gente precisa também que esses dados estejam seguros. Então a gente tem todo o apoio jurídico hoje, não tinha até pouco tempo atrás, para ter essa segurança dos dados do cliente não ser vazados, ter toda a parte contratual e de aceite para ele conseguir deixar esses dados com a gente. Da primeira pergunta faltou o quê? A questão da... Como vocês começaram a ter olhos jurídicos para a questão das parcerias dos fornecedores, toda essa questão. É necessário. Tipo assim, as fábricas são empresas muito grandes, já como é que pode dizer? Consolidadas no mercado. Não estão ali para brincadeira. Tem um corpo fiscal muito forte, tem um corpo jurídico muito forte. Quando eu digo forte, é bem estruturado e bem extenso, bem montado. E eles não vão liberar produtos para pessoas que podem cumprir potenciais inadimplências. Então, a gente teve que moldar a nossa organização jurídica para começar a, primeiro, pedir esses produtos e depois receber. E hoje, esse cara ele era sobrecarregado total com a parte fiscal e com a parte jurídica. Hoje a gente conta com a assistência que tem ajudado muito a gente. Aí acho que até você pode falar melhor, na verdade, porque quem pegava essa parte era você. Tem ajudado muita gente na questão jurídica, muito. Principalmente com a triangulação de notas, só me engano. Isso. Em relação a essa parte jurídica, é muito interessante frisar que no início era muito informal. Então, até os primeiros funcionários, eu pegava o modelo de contrato na internet, preenchia e ia lá, olha, você está contratado, tudo bem? E a partir de... Sensacional. Nem eu sabia disso. Eu ia perguntar justamente isso, questões trabalhistas. Exatamente. Aí hoje que a gente tem já um corpo jurídico, aí eles fazem o contrato tudo certinho, mas tipo, de início, o contratinho na internet, contrato PJ, que lá na empresa é PJ, contrato PJ, tal. Pronto, a gente fazia o contrato aqui e assina, pronto, pegava o modelo. Mas a gente sabia que era errado, só que a gente não tinha verba para contratar um corpo jurídico. Então surgiu a oportunidade de a gente contratar um corpo jurídico ao mesmo tempo dele nos auxiliar nesse processo de triangulação de nota. Que é basicamente o seguinte, nada mais é do que um apoio e uma união jurídica e contábil para fortalecer e favorecer a empresa contratante. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem uma sede, uma matriz em Natal e tem uma filial em São Paulo. A gente faz um domicílio fiscal lá. Para quê? Para que a fábrica seja emitida a nota fiscal de São Paulo para São Paulo e a gente não pague o ICMS. Só que, em teoria, a mercadoria teria que ser enviada para São Paulo. Porém, a gente pega a nota fiscal que foi emitida para a nossa filial de São Paulo e faz uma transferência interna de São Paulo para Natal. Então, dentro da legislação
O nosso corpo jurídico poderia até falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente, pelo que eu entendo, quando você faz uma transferência de mercadoria interna de empresa para empresa, você não paga o ICMS. Isso. Porque também não faria sentido você estar movimentando uma carga da sua empresa para a sua própria empresa. É porque a lei, só contextualizando um pouquinho mais isso, para depois você seguir, a lei ela interpreta como se, por exemplo, a Riachuelo de São Paulo estivesse tirando um produto da prateleira da Riachuelo de São Paulo e trazendo para a prateleira da Riachuelo de Natal. E pagar ICMS em cima disso é loucura. Porque, teoricamente, já foi pago. Isso. Sim. Então, seguindo essa vertente jurídica, a gente faz esse processo de triangulação. A nossa filial de São Paulo emite para a nossa filial de Natal e a gente faz um acordo com a fábrica para não enviar para São Paulo, enviar direto para Natal. Como tem a transferência interna de mercadoria, o processo está legalizado e eles só mudam o destino final. Nessa pequena movimentação jurídica, tem que ter um apoio muito grande entre o nosso corpo jurídico, nosso corpo contábil, para eles entrarem em consenso, fazerem todos os processos devidos, para no final das contas a gente não pagar 13% de ICMS e refletir no produto final mais em conta. Pronto, perfeito. Aí, adentrando um pouquinho nisso ainda, eu vejo que vocês já reconhecem a importância jurídica exatamente pelos benefícios que trouxeram para vocês. E aí eu queria saber também um pouco da visão de vocês, como vocês enxergam o mercado hoje em dia vendo isso. Porque o que a gente vê, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, é que o empresário, o médio empresário, vamos dizer assim, ele tem um faturamento de 100 mil por ano. Então, é um valor muito baixo, ele consegue um lucro quase inexistente e o que ele consegue investir numa terceirizada contábil ou terceirizada jurídica, ele faz praticamente uma escolha. Sim. Então, o que a gente tem hoje em dia é empresas que exatamente por não ter essa escolha de optar por uma consultoria contábil, uma consultoria jurídica, elas acabam continuando dessa maneira Informal, autogestão, né? Sim. Uhum. E aí eu queria saber, porque a gente vê um movimento nos últimos anos das empresas, mesmo startups que não possuem um capital de início, já irem atrás de assessorias jurídicas que são, de fato, voltadas para elas já começarem a ter desde o início um andamento, vamos dizer, seguro. Aí eu queria saber mais a visão de mercado que vocês têm hoje em dia. Legal. Bom, a gente tá lendo um livro, a gente tem uma cultura lá na ForPump, que é Pump Culture, o nome. A gente é criativo, bem né? criativo, é tudo pump alguma coisa. Pump Cash, Pump Culture, enfim, que a gente tá lendo um livro chamado Torne-se um Profissional. Esse livro é legal porque ele responde essa pergunta, na minha opinião. Existem sempre dois tipos de pessoas, aquelas que levam a vida como amadoras e aquelas que levam a vida como profissionais. Então, o modelo startup é um modelo onde os estrategistas, os criadores, os fundadores, eles necessariamente precisam ser profissionais, para pessoas que têm comportamentos parecidos, como leitura, busca incessante pelo conhecimento, insatisfação com a realidade, fuga da zona de conforto, porque iniciar uma startup é basicamente assumir muita dor de cabeça por muito tempo. Talvez até para sempre, como é o caso da Uber agora, que até hoje só gera prejuízo. Por que eu tô falando isso? Porque talvez existam muitos desses médios empresários no nosso mercado pelo amadorismo. Tem que ver qual é o objetivo desse pessoal. A gente na ForPump, a gente quer mudar a realidade. E não se muda a realidade sendo uma empresa amadora. Exatamente. E é muito nessa questão de segurança. O corpo jurídico traz segurança para sua empresa poder ter um crescimento correto. Então, vamos lá. Um cara que até hoje está faturando 100 mil por ano, não tem um corpo jurídico. Como é que ele vai lidar com futuros problemas trabalhistas que podem acontecer? Não tem como pagar. Então, é meio que literalmente uma escolha. Não tenho capital para pagar um corpo jurídico agora. Beleza, você está disposto a assumir os riscos no futuro? É uma escolha. Então, é tudo questão de escolha. Eu vejo hoje que uma empresa séria tem que ter um corpo jurídico. É necessário, é vital. Eu também entendo que o empresário ele vai pensar, eu vou tirar o meu lucro para pagar um corpo jurídico agora? Investimento. Vai por mim, vale a pena. Vai que no futuro sua empresa cresce, você tem um problema lá atrás que poderia ter sido resolvido com um corpo jurídico e você não tem como pagar. Irmão, esquece. Pode fechar as portas. Vocês mesmos falaram sobre a questão societária, né? Que de início vocês viraram um MEI. Só fica um pouquinho mais perto. Tá. Calma, então voltando.
Vocês falaram de início a questão societária, né? Que vocês eram MEI, mas informalmente vocês tinham 3 sócios e agora vocês são um ME. E a questão de um auxílio jurídico é justamente para auxiliar no próprio crescimento da empresa, né? Uhum. Sim, porque a gente literalmente teve sorte, né, com os nossos sócios, porque a gente tinha um MEI acordado que, tipo, cada um tinha uma porcentagem, mas, tipo, não tinha nada legalizado. A pessoa Eram 5 sócios, inclusive. Eram 5 sócios. Eu fui o quinto, fui o último a entrar. Então, se, tipo, a partir do momento que a empresa crescesse num certo ponto, o sócio que era realmente o dono do MEI poderia simplesmente dizer, a empresa é minha, acabou-se. Eu não tinha nenhuma proteção legal em relação a isso. Literalmente não tinha. Então, a gente confiou nas pessoas. Graças a Deus, essas pessoas eram realmente corretas, mas infelizmente nem todo mundo é correto hoje em dia. Então, isso também serve para, tipo, se você está pensando em abrir uma sociedade com o seu amigo e abrir um MEI, não sei se vai ser a melhor ideia. Porque você pode, mais uma vez, escolher consequências no futuro que uma certa assessoria poderia prevenir. Então foi nessa questão mais de segurança. Apesar de, tipo, a gente tinha um MEI, mas tinha um contrato social, mas acredito que não teria muita validade jurídica, porque era um MEI. Uhum. A partir do momento que a gente migrou para o ME, a gente fez tudo certinho, todos os processos com auxílio jurídico, para mais uma vez ter segurança e poder crescer com a mente descansada, que não vai dar problema no futuro. Show. E estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Poxa, agradeço muito aos convidados, Aldo e Victor, da ForPump. Mas eu queria também saber se vocês teriam mais alguma coisa a falar sobre essa temática dos desafios jurídicos no empreendedorismo jovem, porque vocês são 2 empresários jovens que já fizeram muita diferença no mercado, principalmente de suplementação. Vocês falaram que vocês são os maiores do estado. Então, vocês têm mais algo a comentar? Bom, puxando um pouco pro cerne aqui do podcast, tenham bons assessores jurídicos, porque isso economizou uma bala pra gente, juro por Deus. O que a gente investe, a gente tem um retorno muito maior em relação ao que a gente investe neles, quer dizer. E se você está pensando que é caro manter fixo uma assessoria jurídica, eu entendo que existe um modelo de negócio diferente que, tipo, não dá para manter tudo. Você pode simplesmente terceirizar o serviço que você precisa. Se você está precisando, por exemplo, fazer um contrato, procura advogado só para fazer um contrato. Não precisa pagar de forma mensal, pelo menos de início, porque você não vai ter capital para isso. Claro que uma empresa ela tem que ser rentável, então você tem que fazer escolhas. Mas opte sim por ter a segurança no seu mercado, de ter um corpo jurídico para lhe apoiar todas as questões, porque é segurança para o futuro. Isso. Show de bola. E aí, antes de terminar, eu só queria saber qual é o futuro da ForPump para vocês nos próximos anos. Nossa visão é se tornar a maior empresa em valor de mercado no nicho de saúde do planeta. Exatamente. Maior. Nosso objetivo a curto prazo é melhorar os índices de saúde do nosso estado. Hoje a gente já está mudando isso. Tanto com a nossa cultura de combater a desinformação, quanto com os nossos parceiros. Temos mais de 100 parceiros entre nutricionistas, médicos, educadores físicos. Então a gente está disseminando essa questão da informação para conseguir realmente ter um impacto direto no nosso estado. E a partir disso, impacto no nível nacional e, porventura, nível mundial. Então a gente está numa escadinha. Mas a gente tem certeza absoluta que a gente faz diferença para o estado, nossa cultura de informação. E assim, não vai ser um negócio que vai... Essa visão de ser a maior empresa de saúde, do ramo de saúde do mundo, não é um negócio que vai acontecer hoje, nem amanhã, nem próximo ano, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. É algo de fato a longo prazo. E é onde a gente mira. É a nossa visão. Tá? Nossa, muito interessante. Então ppoi isso, pessoal. Muito obrigada. E não esqueçam de seguir os meninos da ForPump. @ForPump Natal. E Pumpcast no YouTube. Quem vier pela Concede vai ter 10% de desconto na loja. Olha aí. Se quiser voltar a nadar, já sabe onde vai comprar. Um descontão. E não esqueça também de seguir o nosso Instagram, Concede UFRN. Segue e muito obrigada por terem bravos. Bora dar o pump.